está confirmado é que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se valeu de um documento falso para prender e prolongar a visão de um cidadão por motivos políticos. Sobre isso não tem dúvidas. A carta do CBP, a declaração pública do CBP, fez questão de deixar isso muito claro. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Nós tivemos nos últimos dias, e eu não queria deixar de comentar, porque é um assunto muito importante, as atualizações do caso do Felipe Martins. Eu sempre digo, Felipe Martins é um dos casos mais emblemáticos que nós temos aqui de abuso de autoridade. Relatei o caso do Felipe Martins, inclusive relato em todas as reuniões que eu tenho aqui, mas falei sobre ele, inclusive nas minhas audiências no Congresso dos Estados Unidos. E vale uma recapitulação, porque quando o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Felipe Martins lá em 2024, lembrem-se, ele utilizou como fundamentação a informação mentirosa de que o Felipe Martins tinha feito parte da comitiva que acompanhou o presidente Bolsonaro a Orlando em 2022. Mas que não haveria nenhum retorno dele ao Brasil depois disso, nenhum registro de retorno. E se eu não me engano, foi uma notícia do Guilherme Amado que foi utilizada para isso. E aí o Alexandre, em mais um somebody love jurídico, considerou que o endereço do Felipe era incerto e decretou a prisão preventiva dele, que durou vários meses e acarretou em diversas violações às liberdades e direitos individuais do Felipe e até mesmo a tortura. Felipe Martins foi torturado através da privação sensorial. E tem que ser louvado aqui. Porque o Felipe Martins, veja, né? Outro dia eu estava tendo uma conversa na fila, aí eu estava comentando de uma certa pessoa e tal, eu falei, porra, meio frouxo, né? Achei que o cara veio com esse papo meio covarde, meio frouxo. Aí alguém virou para mim e falou assim, porra, também pudera, né? É milico. Eu falei assim, cara, que triste, né? Os nossos militares hoje são vistos como, o cara é covarde. Também é militar, né? Militar virou a profissão dos covardes. E, no entanto, o corajoso foi o Felipe Martins, que não cedeu nem 1 milímetro. Felipe Martins sofreu essa prisão, é importante deixar claro, porque um militar, que foi o coronel Mauro Cid, havia cedido e feito uma colaboração premiada, uma delação, que estava sob risco e foi questionada. E todos sabemos que é uma fraude. Então, Alexandre achava que falava, bom, se eu conseguir uma segunda delação, eu consigo calar e sanar os problemas da primeira e me livro da necessidade da delação do Mauro Cid. E esse foi o objetivo da prisão do Felipe Martins. E o Felipe não cedeu. E a essa altura todo mundo já sabia na época, que o registro de viagem do Felipe era falso. Nós estamos falando isso no Paulo Figueiredo Show há vários anos, mas a imprensa se calou e os ministros do Supremo Tribunal, a imprensa até falou um pouco a respeito, mas boa parte dela se calou, e os ministros do Supremo Tribunal fingiram que não era com eles, afinal o objetivo, volto a dizer, era forçar uma delação sobre Bolsonaro, sobre ameaça, similar ao que eles fizeram no Mauro Cid, né? Você prende o cara, pressiona ele, ameaça a família, destrói a vida do cara e oferece uma delação que magicamente vai resolver todos os problemas da vida dele. Mas o Felipe quebrou o plano deles, manteve a cabeça erguida e se manteve firme nos princípios, né? Como ele mesmo disse, não delatei, não delatarei, porque não há o que delatar. E é difícil ter uma postura tão firme diante de toda essa pressão. Como eu digo assim, forças especiais não tiveram. Agora, depois de todo esse período de violações de direitos, da prisão ilegal e tentativas de coerção, a denúncia que é feita por nós, e algo que eu carreguei muito forte aqui dentro dos Estados Unidos, ganhou finalmente respaldo
e aqui eu posso dizer, foi um dos pontos que eu pessoalmente pedi à Casa Branca para investigar, e eles ainda estão investigando, como o CBP vai dizer aqui. Essa denúncia ganhou respaldo agora de uma declaração oficial do CBP, o Customs and Border Patrol dos Estados Unidos, que é a agência responsável por todo o controle imigratório relacionado ao país. E eu quero ler com vocês o que eles escreveram na mensagem. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, peraí, deixa eu só aumentar aqui, porque como eu estou ausente, vamos lá. A Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, US Customs and Border Patrol CBP, anunciou que conduziu uma revisão minuciosa das evidências disponíveis relacionadas às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Ao concluir a revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos nesta data. Na posição oficial. Esta constatação contradiz diretamente as afirmações feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão prolongada do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e a agência tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias semelhantes ocorram no futuro. E aqui eu faço uma pausa. E tem gente que nem gosta que eu fale disso, e tem algumas coisas nesse sentido que eu nem tornei públicas, que chegaram à minha informação, e algumas eu acho que ainda não é o momento de tornar. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Esse I-94, se não me engano, segundo os formulários, eu tenho vários com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes eles abreviam R, às vezes eles abreviam, de forma que muitas vezes eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos que não batem entre si. Já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um reles mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada, a gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez seja uma possibilidade ainda, a suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável. E não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente ainda não sabe quais são as origens desse erro, e, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação. E o que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva. Ainda que, vamos voltar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos. O Felipe não era procurado, não foi chamado pela justiça, não houve nada. O Felipe foi encontrado no Brasil, na sua casa. A utilização desses dados errados colocados dentro do CBP, apesar das inúmeras provas de defesa e a manutenção indevida da prisão do Felipe, é que são o grande escândalo. Para que a gente nunca perca a direção desse sentido. Porque amanhã se descobre, não foi má fé, foi um erro. Não, foi um erro a inclusão dentro do sistema. Pode ter sido um erro, mas a utilização desses dados certamente foi má fé. Essa certamente foi má fé. Eu não vou fazer aqui, eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc. Eu falo assim, ora,
Isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original com a data equivocada ou com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda, isso não muda e não minimiza a gravidade dos fatos que ocorreram com o Felipe Martins. E o que a gente está encontrando aqui, com essa declaração do CBP, é uma prova de que Alexandre de Moraes cometeu crime de abuso de autoridade. Mais uma. Porque já sabia que essas informações eram errôneas e ainda assim manteve a prisão o máximo que pôde, até que viu que Felipe não iria fazer a delação. Continua a nota. O próprio CBP, continua na nota, o CBP condena veementemente qualquer uso indevido desse registro falso para sustentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Reafirmamos o nosso compromisso em manter a integridade dos registros fronteiriços e em defender os princípios de direitos humanos. Há mais informações, blá, blá, blá. O ponto é, outro ponto, é que nós temos uma declaração, mais uma declaração do governo americano. Alô, Globo News, alô, Dora Kramer. Vocês estavam dizendo que o governo Trump tinha recuado. Então, esse governo Trump está escrevendo uma nota dizendo que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se utilizou de informações falsas para justificar a prisão prolongada de um cidadão brasileiro que até hoje está com os seus direitos, para justificar. O Felipe continua com os seus direitos restritos e está sob possibilidade de ir para a prisão em breve. Foi o Guilherme Amado, né? Alô, Guilherme Amado, você que publicou uma matéria, obrigado, produção, dizendo que o Felipe havia sim entrado nos Estados Unidos. Guilherme Amado, vai ter, vamos aqui, profissional, olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Vai ter retratação? Vai ter retratação profissional? Até do próprio Metrópolis, que é um veículo aqui, eu reputo certa qualidade. Fake news publicada no jornal sem retratação? A produção pediu para eu deixar a mochila para o lado para ficar mais bonitinho. E digo mais, a nota do CBP deixa claro que a investigação para descobrir quem incluiu esse registro fraudulento no sistema deles continua. E eu quero que seja uma bala de prata. Eu quero que seja uma bala de prata. E a gente vai continuar a investigação. A gente vai continuar. Aliás, hoje mesmo eu janto com a pessoa que tratou dessa investigação internamente dentro da Casa Branca. Hoje janto. Vamos ver. O que está confirmado é que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se valeu de um documento falso para prender e prolongar a visão de um cidadão por motivos políticos. Sobre isso não tem dúvidas. A carta do CBP, a declaração pública do CBP, fez questão de deixar isso muito claro. Eu fico perguntando, será que o Trump perguntar, ou o Marco Rubio perguntar sobre isso para o Mauro Vieira, o que acontece? Nas discussões, o que é que o Lula e o Haddad e o Mauro Vieira vão dizer sobre o fato do pseudo-juiz Alexandre de Moraes ter destituído ilegal e unilateralmente a defesa dessa mesma pessoa que foi presa após a inserção falsa de informações no sistema do CBP americano? Ou agora o juiz pode decidir demitir advogado réu por terem abusado do poder de defesa? Isso também é Estado Democrático de Direito? Não sei, não. Eu acho que é difícil explicar essas coisas, né?
Então você, meu amiguinho que está empolgado, fica com as negociações Brasil e Estados Unidos, fica com os olhos abertos, porque tem muita coisa para acontecer ainda. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.